Bom dia, boa tarde, boa noite, meu queridíssimo escovador de bytes. Hoje você está aqui para tentar entender qual é a melhor opção para você começar na retroprogramação. Se você quer saber o que é retroprogramação, quais são as opções que você tem e qual é a melhor opção para você começar a retroprogramar, fique no vídeo até depois da vinheta. Então, para você que não sabe, retroprogramação é o ato de você aprender a programar usando computadores antigos, diria até computadores obsoletos, onde você vai aprender conceitos básicos do desenvolvimento de software ali naquele computador obsoleto, né? E por que você tem que perder tempo programando em computadores obsoletos? Eu tenho certeza que essa é a pergunta que está na cabeça de todo mundo que está assistindo esse vídeo agora. Por que eu não boto lá no meu computador moderno uma linguagem de programação moderna, no meu computador moderno, e saio programando no meu computador moderno, né? O problema é que a galera que segue esse caminho do programador moderno, né, ele está ligado a uma série de coisas que fazem com que ele não tenha o aprendizado de alguns conceitos mais básicos. Por exemplo, quando você trabalha com linguagens de programações modernas, muito das coisas que você iria desenvolver na mão, no braço, como a gente fala, já estão encapsuladas ou nas próprias linguagens de programação ou estão encapsuladas em bibliotecas, frameworks, qualquer coisa do tipo. É muito comum um programador moderno entrar ali no Stack Overflow, copiar o código que ele quer, jogar numa interface, numa IDE dele e rodar e ver que funciona e pau no burro. E isso não tem problema nenhum nisso. Quando você precisa programar com velocidade onde você precisa fazer uma entrega rápida, né? Hoje em dia nós estamos cada vez mais pressionados para fazer entregas rápidas e dinâmicas, né? E o pessoal não precisa ficar reinventando roda, né? Você não vai perder tempo criando um algoritmo de bubble sort, quando você sabe que se você chegar lá, array.sort, ele já vai fazer, inclusive agora com a inteligência artificial, ele vai até escolher qual é o melhor algoritmo de sorting para utilizar, né? Naquele caso específico que está acontecendo. E ao mesmo tempo que isso é bom para a produtividade, né? Para o cientista de dados, para o cara que quer se tornar um cientista da computação, um cientista de dados, não conhecer esses conceitos mais rudimentares pode deixar aí um gap, né? Pode deixar aí um furo no aprendizado do cara. Porque o cara ele vai acabar se tornando um papagaio de pirata. Ele vai entrar lá vai ficar copiando do nosso queridíssimo Stack Overflow a vida toda, vai pegar esse código, jogar lá o tempo inteiro, vai entregar, vai apresentar produtos de qualidade, mas ao mesmo tempo ele não está aprendendo nada, é um mero papagaio de pirata. E se você quiser fazer soluções realmente inovadoras, soluções realmente diferenciadas de tudo que tem hoje, em algum momento você vai ter que ter conceitos básicos para construir uma base forte, e com essa base forte você desenvolver coisas diferentes do que já existe hoje em bibliotecas, em linguagens de programação, esse tipo de coisa. Por isso que a retrocomputação é um conceito muito legal, porque na retrocomputação, nos computadores mais básicos, nós não temos todas essas coisas prontas e a gente tem que criar. E para a gente criar, a gente precisa aprender os conceitos. Então por isso que a retroprogramação é um instrumento de aprendizado para cientistas da computação de primeira linha, muito bom, e vai dar a você como as pessoas que escreveram essas bibliotecas e essas frameworks chegaram naquele código que você hoje copia e cola ou simplesmente instancia no seu objeto. Você cria um objeto, instancia um método e ele vai fazer aquilo para você. Então o nosso objetivo aqui no nosso curso do Debate Creator é fazer com que você pense um pouco mais, conheça os conceitos e vá além do mero copiador de código. E para você que quer iniciar aqui na retroprogramação, quais são as opções que você tem para começar, tá? Hoje nós temos três grandes opções, talvez até mais aí, para quem quer falar de FPGA e outras coisas, né? Mas vamos manter aqui no mais básico, as três opções mais básicas que a gente tem hoje para começar a retroprogramar, tá? A primeira opção para quem quer começar a retroprogramar é, obviamente, arrumar um computador antigo, lá da década de 80, né? E aí você tem que escolher um dos muitos padrões, né? A gente tem os TK95, TK85,
até um outro computador que é muito parecido, mas que não é da mesma linha, que é o MC1000 da CCE também, que são computadores da década de 80, e se você escolher um computador desse, prepare para sofrer com aquele terrível tecladinho de membrana muito ruim, né? Então você não vai querer ficar programando naquele teclado horroroso, né? Que aquilo ali, na minha opinião, não dá nem para saída. Uma outra opção legal são os computadores da era do Apple II, né? Que são computadores ainda bastante acessíveis, você consegue achar bastante por aí. Não são computadores baratos, até porque na época também eles não eram baratos, na época eles eram muito caros. Eu mesmo lá na década de 80 mal tive contato com o Apple II, vi uma ou duas vezes na casa de amigos assim. Mas era um computador muito caro na época e talvez não seja um bom computador para você escolher agora também, porque eu particularmente não escolheria, porque eu não tenho muita afinidade com o dialeto do BASIC dele, esse tipo de coisa, né? Além de ser um computador um tanto quanto caro. O computador que eu gosto de usar e que eu vou usar no curso é o bom, bonito e barato, que é o bom e velho MSX, que foi fabricado no Brasil aos milhões, aí, tanto pela Sharp quanto pela Gradiente. Eu sou fã da linha MSX, quem me conhece aí já acompanhou meus canais, tanto o The Byte Creator quanto o The Brazilian Dude, aí sabe que eu sou fãzoca do computador MSX, tenho vários ligados aqui. E eu vou, como o nosso curso de retroprogramação básica vai ser na linguagem BASIC, eu vou usar o dialeto do MSX Basic, que é o dialeto muito próximo do dialeto do Basic da Microsoft, até porque também foi feito pela Microsoft. O M do MSX é de Microsoft. Então nós vamos brincar bastante aqui com o MSX e com o MSX Basic, né? Mas comprar um computador da década de 80 tem seus probleminhas, na verdade tem seus problemões, né? Porque quando você for comprar um computador desse, primeiramente você não vai ter garantia, porque é um computador que já está chegando na casa dos 40 anos, então você vai comprar o computador lá e rezar para ele não dar defeito, e você vai ter que ter um conhecimento mínimo de eletrônica para manter ele funcionando, né? Uma hora ou outra ele vai começar a dar defeitinhos por causa da fadiga do material, porque é um computador antigo, então você vai ter que aprender a dar manutenção desse tipo de computador. Então não é lá a melhor opção para você pegar lá um computador da década de 80. Aí a gente vai para uma outra opção, que é uma opção que eu acho muito bacana, que é esse careta aqui, o Raspberry Pi 400, que para mim é uma ferramenta de aprendizado de programação muito legal mesmo. Inclusive ele vem com um manual de programação muito bacana. Então esse manualzinho aqui, ele te ensina a programar usando Scratch, te ensina a programar usando o básico do Python também. E além disso, por ser um Raspberry Pi, você pode instalar os seus emuladores no Raspberry Pi. Eu, por exemplo, aqui, eu tenho uma coleção de cartões SD aqui, né, no meu. E dentro desses cartões aqui, ó, eu tenho, por exemplo, o Pimiga para o Raspberry Pi 4, né, que é o Raspberry Pi 400, o meu é o 400, né. Eu tenho aqui, por exemplo, o MSX Pi 05. E para você usar esses computadores no Raspberry Pi é tão simples quanto trocar o cartão. Você vai lá na parte traseira dele, troca o cartão e você automaticamente tem um emulador daquele computador ali que você pode trabalhar. O problema é que não é de graça, né? O Raspberry Pi 400 não é uma ferramenta cara, proibitivamente cara, mas também não é uma coisa totalmente baratinha, né? E você vai ser obrigado a trabalhar integrado com as ferramentas do Raspberry Pi OS, né? Que é uma corruptela lá do Linux, né? Então, para quem sabe trabalhar com Linux, pode ser uma opção bem legal. Mas para quem não sabe trabalhar com Linux, pode ser um pouco complexo você entrar nessa seara da administração Linux, né? E aí nós vamos para a minha opção preferida, que é a opção de instalar um emulador no seu computador. O seu computador moderno aí, um Windows bonitão, que você trabalha com ele hoje, você pode simplesmente entrar na internet, baixar um emulador do computador do retrocomputador que você quer programar e integrar esse emulador com ferramentas de desenvolvimento modernas. Lembra que eu falei lá com vocês lá no Ferramentas e Boas Práticas da ideia do Visual Studio Code? Você pode integrar o seu Visual Studio Code com um emulador, usar o debugger do emulador e conseguir desenvolver de forma fantástica usando o Visual Studio Code, usando seu computador moderno.
Você pode versionar os seus códigos, né? Inclusive o próximo vídeo lá da nossa cadeira de ferramentas e boas práticas vai ser justamente o versionador de código. A gente vai falar sobre o Git. Então você está trabalhando aqui no Visual Studio Code, rodou no emulador, funcionou, comitou no Git, você tem lá a sua ferramenta moderna de desenvolvimento que todo programador profissional tem que trabalhar com controle de versão. Isso é fato. Então aqui nós vamos trabalhar com um emulador específico para o computador MSX chamado OpenMSX. Mas nós também vamos apresentar algumas outras opções que você pode ter, inclusive algumas opções online muito boas para você também. Você quer desenvolver um código rapidão ali, ver se funciona e tal, nós vamos te mostrar essas opções. Então se prepara aí que agora nós vamos fazer o processo aí vamos parar o bate-papo, vamos lá para o nosso desktop e vamos mostrar aí para vocês essas opções do WebMSX, do MSX Pen. Depois você pode fazer distribuição desse código e testar no seu computador real. Se você tiver um amigo que tem um computador da década de 80, um MSX da década de 80, ou se você resolver adquirir um computador MSX, aí você consegue comprar um MSX, um Hotbit aí por 350, 400 reais, você consegue achar aí ainda. São computadores que foram fabricados aos milhões. Você pode gerar um disquetinho ou gerar uma ROM, jogar para o seu computador, e nas aulas futuras a gente vai ensinar um pouquinho disso aí também, para que você também possa testar o código que você gerou no seu emulador no seu hardware real. Então pessoal, vamos começar aqui agora o nosso mão na massa, mostrando para vocês aqui esse cara aqui, o MSX Pen. Vocês podem achar em msxpen.com, e ele é uma ferramenta online que fica aí disponível para vocês aí no browser, que usa como emulador o WebMSX, que eu vou mostrar para vocês mais tarde, tá? O legal do MSX Pen é que ele vem integrado aqui, ó, com essas abinhas de desenvolvimento aqui, tá vendo? Ó, Basic e ASM. ASM é o código Assembly. Então você pode escrever tanto código em Assembly quanto código em Basic. Como nós estamos em retroprogramação básica, tem um códigozinho em Basic bem facinho, tá? Eu vou começar aqui apagando a tela e vocês podem ver logo de cara que o MSX Pen ele tem aqui o Code Completion. Então eu posso falar aqui o CLS, né? E depois um Keyoff. O Keyoff, para quem não sabe, é um comando que apaga aquelas linhazinhas de baixo que tem as funções, né, das teclas de função do MSX. Então aqui, ó, eu vou dar um locate 1010 para colocar o meu cursor no meio da tela. E depois vou dar aqui um print. Vamos fazer um programa para imprimir uma mensagem qualquer. Lembrando que isso aqui hoje não é aula de programação, tá pessoal? Só para demonstrar aqui os conceitos do MSX Pen para vocês conhecerem. Eu vou fazer, logo nós vamos ter um curso completo de MSX Basic, começando com variável, com tudo, tá? Vocês vão curtir. Depois, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui um loop vazio. Vocês vão aprender melhor o que isso significa quando lá na aula de algoritmos a gente chegar lá nas estruturas de controle. Mas essencialmente o que eu estou dizendo para ele fazer aqui é ficar dando voltinha. Isso aqui é uma variável, tá? Isso aqui é a variável i, começando em 1, indo até 5.000, vá para o próximo. Então eu estou dizendo para ele dar 5.000 voltinhas aqui, tá? Ele vai ficar lá dando 5.000 voltinhas. E depois eu vou dar um outro CLS aqui, para limpar a tela de novo, tá? E agora aqui, olha que legal, fica ligado aqui, ó, na parte da tela onde tem o emulador, quando eu der o Run. Esse botão Run aqui é o botão executar, é onde eu vou executar o código que está aqui, ó. Se eu der o Run, olha lá, ele vai colocar mensagem qualquer, vai ficar esperando, e aí vai limpar a tela de novo quando terminar de dar as 5.000 voltinhas que ele tem que dar lá. Acabou, viu? Então é isso, pessoal. Isso aqui é o MSX Pen, como vocês podem ver, é uma ferramenta legal. E tem uma coisa muito bacana na MSX Pen que vocês vão curtir. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo que tem um disquetinho aqui no WebMSX? Eu posso salvar essa imagem de disco. Então, ok, se eu der um Save Disk Image, ele vai criar um cara aqui chamado, ó, PenDisk. Beleza? E aí, o que eu posso fazer? Se eu for o feliz possuidor de um disquete, por
sinal, eu tenho um disquete aqui, ó, que maneiro. Eu posso pegar essa imagem, colocar aqui no meu leitor de disquete. E usando esse cara aqui, que é o DiskImage, eu posso abrir a imagem desse disquete, que eu acabei de salvar. E aí eu posso vir aqui, ó, File, Write to Disk, e mandar ele escrever nesse disquete meu aqui que eu acabei de colocar lá. E com isso eu posso distribuir o meu código para uma máquina real e testar se esse código que eu escrevi em Basic está funcionando na máquina real, certo? Mas eu tenho um outro emulador aqui também muito legal, que é esse WebMSX aqui, ó. Vocês podem ver, ele é um emulador MSX completo. Aqui, ó. Ele fica em webmsx.org. E eu posso ler aquela imagem que eu gerei lá no MSX Paint, tá vendo? Eu vou dar aqui em Load Disk Image. Vou ler aquele pen disk lá. E aí olha só que legal, se eu der Files aqui, que é o comando em Basic para ler os arquivos que estão no disquete, eu vou achar o autoexec.base lá. Então se eu der o load, se eu der um load autoexec.base aqui e der um list para ver a listagem do meu programa, olha lá, o mesmo programa que eu criei, tá vendo? Olha como o MSX Pen é legal para distribuir coisas. E se eu rodar aqui nesse emulador, vai ver que ele vai fazer exatamente a mesma coisa que ele fez lá no MSX Pen e que ele fez no computador real. Então é isso, pessoal. Para a nossa primeira aula de retroprogramação básica, já apresentei aí duas opções para vocês começarem a brincar. Para quem quiser começar a brincar na programação em Basic aí, o mais rápido possível. Na próxima aula de retrocomputação básica, a gente vai mergulhar um pouco mais nessa seara dos emuladores. Vamos instalar um emulador um pouco mais parrudo, que vai dar mais opções para a gente na escolha de máquina, mais opções de debugging para a gente. Vamos explicar um pouquinho do que é o Basic, vamos dar o conceito do que é o Basic e vamos começar a introduzir aí os primeiros conceitos de Basic para que você já comece a programar alguma coisinha, mesmo que seja uma coisa muito simples. E tentar sempre manter a aula de retroprogramação básica em conjunto com a aula de algoritmos, que assim você vai aprendendo algoritmos aqui na playlist de algoritmos e exercitando os algoritmos que você está criando na playlist de retroprogramação básica. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo. Não se esqueça de assinar o canal. Hoje mais de 80% das pessoas que assistem o canal não se inscrevem, infelizmente. Estou na procura dos 100 inscritos aí para poder colocar um nome bonitinho do canal. O primeiro milestone que eu tenho que conquistar são os 100 inscritos e para isso eu preciso de você, meu amigo, meu aspirante a programador, meu aspirante a cientista da computação, que está aqui assistindo religiosamente meus vídeos aí toda semana. Toda sexta-feira, 20 minutos de aula, não se esqueça. E, acima de tudo, seja feliz. Seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.